Existem momentos na história em que o mundo para. Não por causa de uma bomba ou de um grito, mas por causa de uma voz. Imagine um auditório com 500 das pessoas mais poderosas do planeta. Sheiks árabes, magnatas chineses, banqueiros alemães. Homens que decidem o preço do pão que você come e da gasolina que você coloca no carro. O palco estava iluminado. No centro, o CEO da Global Tech, Sr. Richard, suava frio. O tradutor oficial, o renomado e arrogante Pierre Dubois, estava paralisado, gaguejando, com o rosto pálido de quem acabava de cometer um erro fatal que custaria um contrato de 10 bilhões de dólares. A guerra estava prestes a começar naquela sala. Os seguranças já colocavam a mão no coldre. Foi quando ela subiu os degraus. Não era uma diplomata, não vestia Prada. Era uma senhora de 60 anos, com um uniforme azul de poliéster, segurando um pano de chão úmido em uma mão e pegando o microfone de cristal com a outra. Os seguranças correram para derrubá-la. O público prendeu a respiração, mas antes que pudessem tocá-la, ela abriu a boca. E o que saiu da garganta daquela faxineira não foi um pedido de desculpas, foi a mais perfeita, complexa e elegante sentença em mandarim arcaico que aquela sala já ouviu. Em 60 minutos, você vai ver como essa mulher, chamada de analfabeta horas antes, salvou a economia global e destruiu a carreira do homem que cuspiu nela. Mas para entender a glória desse momento, você precisa sentir o gosto amargo do veneno que ela foi obrigada a engolir. Tudo começou 12 horas antes, no saguão daquele mesmo hotel de luxo. O Hotel Royal Plaza amanheceu sitiado. Era o dia da fusão do século. A segurança era nível presidencial. Detectores de metais, cães farejadores, tapetes vermelhos sendo aspirados a cada 10 minutos. No centro desse furacão de vaidade estava Pierre. Pierre não era apenas um tradutor. Ele era uma celebridade da linguística. Um homem de 35 anos, franco-brasileiro, que cobrava $5.000 a hora. Ele se vestia como um modelo de revista e tratava as pessoas como se fossem degraus de uma escada suja. Pierre estava no saguão gritando com sua assistente pessoal, uma jovem que tremia segurando 3 tablets. "Café morno? Você chama isso de café, sua incompetente?" Pierre gritou, jogando o copo de papel no chão de mármore recém-polido. O líquido marrom manchou o brilho do piso. "Mas, Sr. Pierre, a máquina do hotel... Eu não quero desculpas. Eu sou a voz deste evento. Se a minha garganta não estiver perfeita, a China não assina. E se a China não assina, você vai voltar a servir hambúrguer." Ele estalou os dedos. "Limpeza, agora, antes que essa mancha ofenda meus sapatos italianos de couro de avestruz." Pierre olhou ao redor com nojo. Ele odiava o Brasil, odiava o calor, odiava a ineficiência do povo. Ele só estava ali pelo cheque gordo e pela glória. Do outro lado do saguão, uma figura observava. Dona Ana, 62 anos. O rosto marcado por linhas profundas, não de idade, mas de sobrevivência. Os cabelos grisalhos estavam escondidos sobre uma touca higiênica apertada. Ana trabalhava no turno da madrugada e dobrava no turno da manhã. Ela precisava. O remédio da neta, que tinha asma crônica, tinha subido de preço de novo. Quando Pierre jogou o café no chão, Ana não fez cara feia. Ela suspirou. Pegou seu carrinho amarelo, com a roda que rangia, nhec, 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 e caminhou até a poça. Enquanto limpava, os olhos de Ana não estavam no chão, estavam nos papéis que Pierre havia deixado cair na sua fúria. Eram rascunhos do discurso de abertura. Ana leu. E por um segundo, a máscara de faxineira caiu. Os olhos dela, geralmente cansados, ficaram afiados, inteligentes. "A sintaxe está errada", ela sussurrou para si mesma, num português com um sotaque quase imperceptível, um sotaque que ninguém conseguia identificar de onde vinha. Ela balançou a cabeça. Não era problema dela. Ela era paga para limpar sujeira, não para limpar gramática. Mas o destino é traiçoeiro. Ana se levantou com o esfregão. E ao girar para evitar um hóspede apressado, o cabo de madeira do seu instrumento de trabalho tocou, apenas tocou, na manga do paletó de Pierre. O toque foi leve. Não deixou mancha, não deixou marca. Mas para Pierre foi como um tiro. Ele parou no meio de uma frase. Ele olhou para a manga do terno,
Depois olhou para o esfregão e, finalmente, olhou para Ana. O saguão do hotel barulhento e movimentado pareceu silenciar ao redor deles. Ana encolheu os ombros, num gesto de defesa instintiva. Perdão, senhor. O carrinho travou, ela começou a dizer baixando a cabeça. Pierre não aceitou o perdão. Ele sorriu. Aquele sorriso perverso de quem acabou de encontrar alguém em quem descontar todo o estresse do dia. Ele se aproximou dela. Invadiu o espaço pessoal da senhora. Perdão? Ele disse alto o suficiente para que os executivos ao redor parassem para assistir. Você tem ideia de quanto custa este tecido? Provavelmente mais do que você vai ganhar na sua vida inteira de mediocridade. Ana segurou o cabo do esfregão com força. As juntas dos dedos ficaram brancas. Eu posso limpar, senhor. Tem um pano seco. Não toque em mim! Ele recuou como se ela fosse contagiosa. Vocês são todos iguais. Sujos, desajeitados, burros. Ele olhou para sua assistente pessoal e depois para o público que assistia. Ele queria plateia. Olha para isso! É por isso que o país de vocês não vai para frente. Porque colocam gente que não sabe nem falar a própria língua para trabalhar em um evento global. Ele virou-se para Ana com o dedo em risto. Escute aqui, sua inútil. Você sabe o que eu faço. Eu conecto mundos. Eu falo 6 idiomas. Eu sou um deus da comunicação. E você? Você é o quê? Uma mancha no cenário. Um erro. Pierre pegou uma nota de R$ 100 do bolso, amassou como se fosse lixo e jogou dentro do balde de água suja de Ana. Pega, compra um cérebro novo. Ou melhor, compra uma passagem de volta para o buraco de onde você saiu e suma da minha vista antes que eu mande te demitir por justa causa. Ana olhou para o dinheiro boiando na água cinza. A humilhação queimava, mas ela não chorou. Ela levantou o rosto e, naquele momento, Pierre viu algo nos olhos dela que o incomodou. Ele não viu fero, ele viu pena. O senhor fala 6 idiomas, moço, mas parece que não aprendeu a linguagem da educação em nenhum deles. Pierre ficou roxo. Ele abriu a boca para destruir Ana de vez, mas o som do microfone do palco principal ecoou no saguão. Testando. 1, 2. Atenção, tradutores para a cabine. Pierre bufou. Sorte sua, lixo. Eu tenho bilhões para negociar. Fique aí com seu balde. É o único lugar onde você cabe. Ele saiu pisando duro. Ana ficou sozinha. Mas o que Pierre não sabia é que ele tinha acabado de cometer um erro de tradução. Ele traduziu o silêncio de Ana como fraqueza. E ele estava prestes a descobrir que naquela mulher, o silêncio era apenas o prelúdio de uma tempestade. A cabine de tradução, geralmente um bunker silencioso de foco intelectual, naquela manhã parecia uma cela de prisão. Pierre Dubois estava lá dentro, com a headset cobrindo as orelhas, mas o suor escorria pela nuca. O incidente com a faxineira no saguão, a nota de R$ 100 boiando na água suja, a arrogância dele tinha sido arranhada. Ele não estava 100% focado. Ele tentava traduzir os discursos de aquecimento, mas a imagem da senhora, o olhar dela, a voz firme dela, não saía de sua cabeça. Pierre não era um deus. Ele era um homem que dependia de memorização e do autocorretor do seu sistema digital, e a arrogância dele tinha consumido toda a sua energia mental. No saguão principal, o CEO da Global Tech, Sr. Richard, parou a assistente de Pierre, Bruna. Onde está o Pierre? E o que diabos aconteceu lá embaixo? Um dos meus convidados me disse que seu tradutor estava gritando com a faxineira. Bruna tremia. A voz era um sussurro. Sr. Richard, foi um mal-entendido. A senhora, ela é senil. O Sr. Pierre estava nervoso por causa do café morno. Richard olhou para a assistente com fúria controlada. Nervoso? Olhe para este telão, senhorita Bruna. O contrato que assinaremos hoje vale 10 bilhões de dólares. É a fusão que vai nos salvar da falência. Se o Pierre errar um único pronome de tratamento em mandarim, o Sr. Wu cancela tudo por desonra. Eu não ligo para a faxineira, mas se o Pierre estragar isso, eu vou demitir você, ele e a empresa de segurança. A pressão havia sido triplicada. Bruna correu para a cabine, de volta ao purgatório. Enquanto o drama se desenrolava nos andares superiores, Dona Ana estava no subsolo. O vestiário dos funcionários não tinha mármore, mas tinha silêncio. Ela sentou-se num banco de metal frio, encostando a testa nos joelhos. Ana não chorou pela humilhação. Ela chorou pela impotência.
pela dor de ter um cérebro que valia milhões e um corpo que valia um salário mínimo. Ela tirou a touca higiênica e o uniforme. Por baixo, ela vestia roupas comuns, mas limpas. Ela abriu a bolsa de lona. Não havia esfregão ali. Havia um livro de capa dura, gasto, com caracteres complexos em árabe. Ana passou a mão na capa. Ela era uma filóloga, professora de linguística comparada na Universidade de Alexandria. Mas a guerra civil, a ditadura, a perseguição política, tudo a forçou a fugir, a se tornar invisível. Você está aqui para se esconder, Ana. A voz dela parecia sussurrar em sua mente. Você está aqui para ganhar o suficiente para o remédio da sua neta. Se o governo do seu país te encontrarem trabalhando como tradutora, eles a levam de volta. Eles querem a sua mente. Viver na pobreza era o preço da liberdade, o preço da vida da neta. Ela precisava ser a faxineira burra para sobreviver no exílio. A invisibilidade era a sua armadura. Mas a humilhação de Pierre tinha quebrado essa armadura. Ela tirou o celular antigo do bolso, aquele com a tela trincada que mal funcionava. Ela não ligou para ninguém. Ela abriu a lista de contatos, fixada no topo. Contrato X, advogado de refugiados. Ela não podia arriscar ligar, mas o contato era sua corda de segurança. No auditório principal, as luzes se apagaram e a tensão se tornou palpável. Os delegados chineses, liderados pelo Sr. Wu, entraram. Eles vestiam ternos escuros, mas seus olhos eram lâminas de gelo. Eles não estavam ali para fazer amigos. Eles estavam ali para fazer negócios perfeitos. O Sr. Richard, o CEO, subiu ao palco. A mão dele agarrou o microfone. Bem-vindos à cume da inovação global. A tradução simultânea começou. O voz de Pierre, agora formal e polido, preencheu os fones de ouvido de todos os presentes. Na cabine de tradução, Pierre estava confiante. Ele se sentia invencível. Ele tinha dominado o estresse. No entanto, o Sr. Wu, o delegado chinês, não estava sorrindo. Ele notou algo estranho. O discurso de Richard mencionou um termo específico de mercado, uma gíria que precisava ser traduzida com o máximo de respeito na cultura asiática. Pierre, no piloto automático, usou a tradução literal que havia decorado. A tradução que, horas antes, Dona Ana tinha notado ser errada e levemente ofensiva. O Sr. Wu removeu o fone de ouvido da tradução. Lentamente. Ele olhou para Richard com a testa franzida. Ele não disse nada, mas a dúvida estava plantada. A primeira rachadura na fusão de 10 bilhões de dólares acabava de acontecer. E na porta de serviço, Dona Ana estava voltando para o trabalho, empurrando seu carrinho com a roda que rangia. Ela ouviu o fone de ouvido de uma assistente. Ela ouviu o erro de Pierre. Ela soube que a contagem regressiva para o caos tinha começado. O ar no auditório estava rarefeito. A pequena falha na tradução de Pierre, o uso de um termo culturalmente insensível, havia deixado o Sr. Wu, o magnata chinês, frio. Ele não interrompeu a reunião, mas seu silêncio era uma guilhotina. Ele esperava pelo próximo erro, e Pierre estava prestes a entregar esse erro de bandeja. Pierre, na sua cabine de vidro à prova de som, estava em pânico silencioso. Ele sentia o olhar do Sr. Wu sobre ele. Ele revisava suas anotações freneticamente. Ele precisava de uma certeza, de um apoio, de um bode expiatório. Seu corpo estava no topo do mundo, mas sua mente estava desmoronando. Nesse momento, Dona Ana, cumprindo seu trabalho de ser invisível, estava limpando a fileira de assentos logo atrás da cabine de tradução. Ela estava em um ponto cego, mas podia ouvir o som abafado dos microfones de Pierre. Pierre tirou o fone de ouvido, irritado, e o jogou na mesa. Ele estava tentando encontrar sua glossário de termos sensíveis, uma pasta fina onde ele guardava as regras de ouro da comunicação asiática. A pasta não estava lá. Ele procurou embaixo dos papéis, nas gavetas, no chão. O suor gelado escorria pela espinha dele. Sem o glossário, ele estava cego em termos de dialetos e etiqueta. Ele se lembrou de Ana, a faxineira que estava rondando suas coisas, a mulher que o ouviu ser humilhado, a mulher que ele havia humilhado. Pierre abriu a porta da cabine com violência e saltou para o corredor de serviço, os olhos injetados. Você! Ele gritou, a voz alta demais para o ambiente discreto.
Você estava olhando meus papéis. Onde está? Onde está minha pasta? Ana levantou-se, confusa, segurando o espanador. Senhor, eu estava limpando o chão. Eu não toquei nos seus papéis, eu juro. Pierre a agarrou pelo braço, as unhas apertando a carne dela. A força dele era absurda. Mentirosa! Eu vi você olhando. Você roubou minha pasta. Você roubou meu glossário de termos sensíveis. Por acaso você trabalha para a concorrência? Você é uma espiã. Sua inútil. O que você faria com um glossário de termos sensíveis em tailandês? Você não sabe nem ler a própria língua. Ele a soltou com nojo. O CEO, Sr. Richard, que estava voltando do palco, viu a cena. Ele ficou horrorizado. Pierre, solta esta mulher! O que você está fazendo? Pierre virou-se para Richard, ainda ofegante e cego de medo. Ela roubou, Sr. Richard. Esta mulher roubou minhas notas. Ela é uma intrusa, uma ameaça ao sigilo. Richard olhou para Ana. Ana, com os olhos marejados, ainda tentava se defender. Sr. Richard, eu sou faxineira. Eu nunca peguei nada. Ele está me acusando porque está nervoso. Richard olhou para o tradutor mais uma vez. Ele estava à beira de um colapso. Richard não ligava para a faxineira, mas ligava para a ordem. Pierre, volte para a cabine. E você? Ele apontou para Ana. Está demitida. Agora, vá embora, antes que eu chame a segurança de verdade. Ana sentiu o golpe, não o braço, o estômago, o emprego, o remédio da neta. Ela foi demitida, acusada de roubo. Mais uma vez, a palavra de um rico valeu mais que a honra de uma trabalhadora. Ela não tentou argumentar. Ela sabia que tinha perdido. Ela pegou seu carrinho e saiu do corredor de serviço, desaparecendo no vestiário de serviço. No palco, a reunião recomeçou. O Sr. Richard, irritado com a interrupção, tentou acelerar o processo. Sr. Wu, como eu estava dizendo, nossa proposta de fusão é uma win-win situation para o mercado global. O Sr. Wu, o magnata chinês, finalmente parou de fingir. Ele tirou o fone de ouvido, bateu-o na mesa e levantou-se. O movimento dele fez todos pararem. A voz do Sr. Wu era calma, baixa, mas preenchia o auditório de ameaça. Ele falou em mandarim, diretamente para o CEO. Sr. Richard, em nossa cultura, não fazemos negócios com quem não respeita a honestidade e a história. O senhor acaba de usar uma expressão que desonra a memória de nossos ancestrais. Silêncio mortal. Pierre, na cabine, congelou. Ele não tinha pegado o fone. Ele não estava traduzindo. Traduza, Pierre! Rápido! Richard sibilou no microfone do palco. Pierre colocou o fone de ouvido, com as mãos tremendo. Ele tentou traduzir a réplica do Sr. Wu, mas o chinês estava falando rápido demais, em um dialeto regional específico, cobrando o erro anterior. Pierre não conseguia acompanhar. Gaguejou. Ele está ofendido. Ele disse que a empresa é desonesta. Gaguejou Pierre, a voz dele saindo quebrada nos fones de ouvido dos delegados. O Sr. Wu sorriu. Um sorriso de desprezo. Ele continuou falando em mandarim, mas agora seu tom era de rompimento. O Sr. Richard, no palco, viu a expressão de raiva do magnata. Viu os outros delegados tirando os fones de ouvido. O contrato de 10 bilhões de dólares estava desmoronando em tempo real. Alguém fala mandarim! Outro tradutor, agora! Richard gritou no microfone desesperado. Mas na cúpula global havia apenas Pierre, o tradutor estrela que se tornou o tradutor fracassado. A empresa estava falindo. A vergonha era pública. E Dona Ana, a faxineira, que tinha sido humilhada, acusada e demitida pelo homem que precisava desesperadamente da sua ajuda, ela saía do hotel e sentindo que tinha perdido tudo. Mas ela ouviu o grito de Richard. Ela ouviu a confusão no corredor de serviço. A ex-professora de linguística que se tornou faxineira estava a 2 minutos de distância do auditório. Ela tinha sido humilhada, acusada e demitida pelo homem que precisava desesperadamente da sua ajuda. A escolha era simples: vingança pessoal e a segurança da neta, ou a salvação da empresa que a tratou como lixo. Ana parou. E ela tomou uma decisão que mudaria o rumo da história. Ela se virou e caminhou de volta. Mas para ela salvar o mundo, primeiro, ela teria que quebrar as regras de sua sobrevivência. O auditório principal havia se transformado em um mercado de ações em colapso. O CEO Richard, pálido, tentava se comunicar por gestos com o Sr. Wu, que estava de pé, inabalável, proferindo palavras duras em mandarim que Pierre não conseguia traduzir.
Silêncio! Silêncio! Richard gritava no microfone. Eu imploro, Sr. Wu, nos dê um momento. Pierre, seu inútil, diga a ele que não foi intencional. Peça desculpas pela desonra. Pierre estava encolhido na cabine de vidro, o rosto branco. Ele havia se tornado uma estátua de incompetência. Ele não conseguia formar frases coerentes, nem mesmo em português. Os delegados chineses, vendo a confusão, começaram a guardar seus pertences. A fusão de 10 bilhões estava a segundos de ser rasgada. Alguém, por Deus, eu dou R$1 milhão agora para quem souber a porcaria da língua deles. Richard gritou no microfone em um momento de desespero total. Ele estava no chão, humilhando-se publicamente, mas ninguém podia ajudá-lo. Nesse exato instante, as portas de serviço lateral, aquelas usadas pela equipe de limpeza e segurança, se abriram. Dona Ana entrou. Ela não vestia mais a touca. Os cabelos grisalhos estavam soltos. Ela ainda vestia o uniforme azul, mas a postura era completamente diferente. Ela andava sem pressa, sem medo, com a quietude de quem conhece o próprio valor. Richard a viu. O CEO estava tão descontrolado que não a reconheceu de imediato. Quem é essa? Segurança! Tirem essa mulher daqui, agora! Ana ignorou o CEO e caminhou em direção ao palco. Ela passou por Pierre, que a olhou com olhos arregalados, paralisado. Ana subiu os degraus lentamente, pegou o microfone de cristal das mãos trêmulas de Richard, que a soltou em estado de choque. O auditório, em meio ao caos, silenciou-se diante daquela figura improvável. Ana se virou para o Sr. Wu. Ela não olhou para o chão, olhou diretamente nos olhos frios dele. E então ela falou. A voz de Dona Ana, que antes era um sussurro humilde, agora era clara, ressonante e perfeita. Ela falou em mandarim, usando o dialeto exato, a entonação precisa e o termo cultural correto. Ela corrigiu o erro de Pierre e, mais importante, honrou os ancestrais. Senhor Wu, em tom de máximo respeito. Peço perdão pela falha na tradução. A palavra correta a ser usada não é o termo literal de mercado, mas sim a expressão que garante a honra e a integridade de sua linhagem e tradição. O senhor não está desonrado, apenas a palavra foi desonrada. O efeito foi imediato e avassalador. O senhor Wu, que estava prestes a sair da sala, parou. A raiva em seu rosto deu lugar a uma surpresa profunda, e em seguida, ao respeito. Ele respondeu a Ana em mandarim, com a voz séria. Quem é a senhora? E de onde a senhora conhece o dialeto de nossa província? Richard, o CEO, viu o milagre. O contrato de 10 bilhões que estava morrendo acabava de ser ressuscitado. Ele engatinhou até Ana. Quem é você? O que você fez? Você é a faxineira que o Pierre enxotou? Eu te dou R$1 milhão. Eu te dou o que você quiser. Pierre, na cabine, desabou na cadeira. Ele percebeu que a mulher que ele humilhou no saguão era a única pessoa na sala que falava chinês de verdade. Ana ignorou o pânico de Richard e o colapso de Pierre. Ela respondeu ao Sr. Wu em mandarim com total autoridade. Minha identidade não é importante, Sr. Wu. Importa a verdade e a precisão da comunicação. O Sr. Wu sorriu. Finalmente. Um sorriso de satisfação. A sua voz me agrada. Sua tradução é limpa. Se a senhora traduzir, eu continuarei o acordo. Caso contrário, eu parto. Richard se levantou. Sim, ela traduz tudo. Faxineira, diga o que você precisa. Diga! Ana olhou para o CEO. Depois, olhou para Pierre, o homem que jogou dinheiro na sua sujeira. Eu não trabalho para quem me humilha, Sr. Richard. Eu fui acusada, insultada e demitida por seu tradutor. Eu só continuo com uma condição, e é a única. Que o Sr. Pierre Dubois seja demitido agora, publicamente, e que você me trate com o mesmo respeito que daria a um diplomata. Richard hesitou por meio segundo, mas 10 bilhões de dólares não hesitam. Feito! Pierre, você está demitido. Saia da minha empresa, agora! Segurança! Pierre foi arrastado para fora da cabine. Humilhado. A faxineira ouviu ser expulso do palco que ele profanou. O Sr. Wu sentou-se novamente, esperando a tradução. Ana estava de volta ao microfone. Mas Richard precisava ter certeza. Senhora, você fala outros idiomas? Os Emirados Árabes Unidos estão aqui e o nosso acordo com a Rússia é crucial. Ana sorriu.
Um sorriso discreto, mas poderoso. Senhor Richard, eu salvei seu acordo com a China, mas se você quiser continuar a reunião, o senhor terá que me testar. O Sr. Wu, ansioso, pegou o microfone e falou, mas não em mandarim. Ele se virou para o delegado árabe e falou fluentemente em árabe, clássico. O teste acabava de começar. E Ana, a faxineira, estava prestes a revelar o seu segredo de 5 idiomas para o mundo que a julgou por não falar um sequer. O teste havia começado. O Sr. Wu, o magnata chinês, usou mandarim como isca, mas o desafio real veio em árabe clássico. A voz dele era um sussurro calculista, proferindo uma frase complexa que fazia referência a um antigo ditado do deserto, impossível de ser traduzida literalmente. Era o tipo de detalhe cultural que separava um tradutor de um linguista. No palco, Dona Ana fechou os olhos por um segundo. Aquele era o idioma de sua fuga, o idioma da sua dor e de sua vida passada. As memórias da Universidade de Alexandria, dos livros de filologia, inundaram sua mente. Ela não estava apenas traduzindo, ela estava voltando para casa. Ela abriu os olhos e respondeu em árabe. A resposta de Dona Ana foi elegante e perfeita. Ela não apenas traduziu o ditado, ela explicou o contexto cultural da frase, citando o poeta beduíno original. O delegado árabe que havia proposto o teste se levantou da cadeira atônito. Ele não estava mais testando, ele estava admirando. Ele respondeu a ela em árabe, com respeito agora, convidando-a para jantar na sua embaixada. O auditório explodiu em murmúrios. Richard, o CEO, estava quase desmaiando de alívio. Inacreditável! Inacreditável! Richard repetia no microfone sem saber o que dizer. Mas o show de linguística havia apenas começado. O delegado russo, agora com os olhos acesos de fascínio, pegou o microfone e lançou uma pergunta complexa sobre as taxas de câmbio, em russo. Ana recebeu o desafio e respondeu em russo, fluente, formal, precisa. O delegado alemão lançou um jargão técnico em alemão. Ana respondeu na hora, sem hesitar. O magnata chinês, o Sr. Wu, voltou ao microfone. Ele não queria mais mandarim. Ele falou em francês, rápido e com um sotaque parisiense, o idioma da elite. Ana o interrompeu. Sr. Wu, disse Ana em francês ainda mais limpo e impecável que o dele. Eu o coligi em mandarim, em árabe, em russo e em alemão. Agora, por favor, vamos voltar ao negócio. Minha neta precisa de remédio. A plateia levantou-se, não mais em pânico, mas em uma ovação espontânea. Os sheiks aplaudiam, os banqueiros batiam palmas, os executivos gritavam. O Sr. Wu, que era o maior obstáculo, sorriu de forma ampla e satisfeita. Ele voltou-se para Richard. Sr. Richard, eu não sei quem é essa senhora. Eu não sei de onde ela veio. Mas o senhor tem a tradutora mais brilhante que este mundo já produziu. O acordo está assinado. Sua palavra está limpa. E com um gesto dramático, o Sr. Wu puxou sua caneta tinteiro e assinou o contrato de 10 bilhões de dólares. A empresa estava salva. Richard agarrou o braço de Ana, agora com devoção total. Dona Ana! Dona Ana! Eu não sei o seu nome completo. Eu te dou $1 milhão de bônus. Eu te dou o cargo de vice-presidente de comunicações. Você é uma deusa. Salvou a empresa. Eu imploro, aceite. Ana soltou o braço de Richard e olhou para ele com frieza. Eu não quero o seu vice-presidenciado, Sr. Richard. E também não quero o seu bônus. Eu tenho contas a acertar. A satisfação de Richard desapareceu. Ele percebeu que a negociação não havia terminado. Nesse exato momento, a porta de serviço se abriu. Pierre Dubois, o tradutor que foi demitido, estava sendo escortado para fora por 2 seguranças.
Ele tentou fugir pelo elevador de hóspedes, mas os seguranças o encontraram e o arrastaram, sem terno, com o colete sujo. Ele estava histérico. Ao passar pelo saguão, viu Ana no palco, segurando o microfone e o Sr. Wu assinando o contrato. O mundo dele desabou. Os seguranças pararam Pierre bem na frente do palco para que ele visse a cena que ele criou. Ele olhou para Ana, a mulher que ele chamou de lixo. Ela olhou para ele. Senhor Pierre, implorou Pierre, o choro agora escorrendo pelo rosto. Por favor, diga que foi um erro. Diga que eu mereço o meu emprego. Eu te dou todo o bônus. Ana olhou para o chão. Ela viu no carpete a mancha de café que ele jogou mais cedo. Ela viu o dinheiro que ele amassou. Ela pegou o microfone. Virou-se para Pierre, ignorando Richard e todos os magnatas. Senhor Pierre, disse Ana em português lento e claro. O senhor me ensinou hoje que a excelência não tem preço, mas a falta de dignidade sim, e o senhor tem uma dívida comigo. Ela devolveu o microfone para Richard e apontou para o balde de água suja no corredor. Eu só assumo o cargo se o senhor cumprir o seu dever. Sua dívida não é dinheiro, é honra. O que Ana pediria ao homem que humilhou? Será que ela o obrigaria a limpar o chão? A vestir seu uniforme? A exigência dela seria tão humilhante quanto o tapa que ele deu? Mas a maior surpresa de todas estava por vir. O porquê Ana havia hesitado em aceitar o emprego milionário. Ela tinha uma missão final no Brasil, e aceitar o cargo a impediria de cumprir a promessa que ela fez à sua família. O dilema final estava prestes a explodir. O acerto de contas final. A sala ainda estava quente pelo aplauso, mas a atenção de Dona Ana não estava nos aplausos. Estava na porta de serviço, onde Pierre Dubois estava sendo humilhado. Os seguranças o traziam de volta, não para o palco, mas para o centro do saguão de serviço, a pedido de Ana. Richard, o CEO, estava ao lado de Ana, esfregando as mãos aliviado. Dona Ana, diga o que você quer. Um contrato vitalício? Uma ilha? Eu sou seu. Você me salvou. Ana ignorou a proposta e concentrou-se em Pierre. Ele estava jogado no chão, com o colete de tradutor rasgado, chorando com a vergonha. Ana desceu do palco e caminhou até ele. Ela parou, olhando para o terno de Pierre. Ela não viu mais o homem arrogante. Viu o reflexo de sua própria dor. Eu te disse que sua dívida não era dinheiro, senhor Pierre. É a honra. Ela apontou para a mancha de café no mármore, aquela que ele fez no início do dia e que se recusou a limpar. Levante-se! Pierre levantou-se lentamente, tremendo. A sua dívida é você limpar a sujeira que você fez, não a sujeira do chão, mas a sua sujeira moral. Ana foi até o balde de água suja que ele chutou. Ela usou o esfregão para pescar a nota de R$100 amassada que ele havia jogado lá dentro. Pegue, disse ela, estendendo a nota pingando para ele. Eu não sou paga para lidar com o seu lixo, senhor Pierre. Nem o seu lixo físico, nem o seu lixo financeiro. Pierre pegou a nota, soluçando. A água cinza escorria pelos dedos dele. Agora, me ouça bem. Você me chamou de analfabeta, zombou da minha roupa, me demitiu por inveja. Você não sabe o valor de uma vida, e por isso você vai pagar com o único valor que você entende. Ana virou-se para Richard. Senhor Richard, eu tenho apenas um último pedido. Eu quero que o senhor Pierre Dubois perca sua licença profissional e que essa história seja contada. Que todos saibam que ele foi demitido por ser incompetente e cruel. Richard assentiu imediatamente. Feito, faremos um comunicado à imprensa. A carreira dele acabou. Os seguranças arrastaram Pierre para fora. Ele não gritava mais de raiva, gritava de derrota. Ele foi forçado a encarar a saída do hotel a pé, sem o seu carro de luxo, sem o seu celular, sem a sua dignidade. A vingança estava completa. A faxineira havia varrido o lixo.
Richard estava extasiado. Ele ignorou o rastro de drama e focou na salvação. Dona Ana, agora sim, vamos falar de negócios. Me acompanhe até minha suíte. Eu vou te dar um contrato que nenhum tradutor do mundo jamais viu. Salário anual de $1,5 milhão, cobertura médica vitalícia, nomeação para a vice-presidência de comunicação global. Ninguém mais te toca, ninguém mais te humilha. Você é da família agora. Ana parou. Ela estava no centro do palco, sob os holofotes. E o holofote era o seu maior inimigo. Sr. Richard, disse Ana com a voz agora ganhando uma tristeza profunda. Eu te agradeço, mas eu não posso aceitar. Richard ficou pálido. O quê? Por quê? Por causa do bônus? Eu dobro. Eu te dou um jatinho particular. Ana olhou para o chão. A alegria da vitória desapareceu, dando lugar a um medo. Ela revelou seu segredo mais sombrio, aquele que a obrigou a viver na pobreza. Eu sou a doutora Ana Petrova, ex-professora de linguística na Rússia. Eu fugi há 10 anos, e eu fugi de um regime que me persegue por minhas crenças políticas e minha influência. Se eu aparecer em qualquer mídia, se meu nome estiver associado a um cargo de vice-presidência global, meu passaporte falso, minha identidade, tudo será descoberto. Richard olhou para ela chocado. Mas, Dona Ana, a empresa está salva. Por que o risco? Eu tenho uma neta. Ela tem asma. Ela está em tratamento aqui, na cidade vizinha. O governo que me persegue está esperando que eu cometa um erro. Eles monitoram as notícias globais. Se eu aceitar seu cargo, se eu tiver sucesso, eu estarei no jornal, nas redes sociais. Eu estarei assinando a minha sentença de morte e expondo a minha neta. A situação inverteu-se drasticamente. Richard havia salvado a empresa, mas agora ele era o responsável por colocar a vida de sua salvadora em perigo. Ana não podia aceitar o dinheiro. Ela precisava voltar para a invisibilidade, mas Richard não podia perdê-la. Ele precisava dela para a próxima etapa da fusão. Ele precisava convencê-la a ficar sem expô-la. Dona Ana, disse Richard desesperado, diga o que eu preciso fazer. Eu garanto a sua segurança, eu garanto a vida da sua neta, mas eu preciso de você para a próxima etapa, a reunião com os coreanos e o acordo que exige 7 idiomas. Eu preciso do seu conhecimento. O que eu faço para você não ir embora? A sala de Richard, o CEO, virou um escritório de crise. A ameaça de falência havia passado, mas o risco pessoal de Dona Ana pairava sobre a mesa. Richard, sentado em sua cadeira, ouviu a história de exílio político de Ana e a perseguição à sua neta, com a testa franzida. Ele via o perigo, mas também via a solução para seus problemas. Dona Ana, disse Richard, a voz baixa e séria. Eu entendi. Você não pode aceitar o cargo porque eu te daria um alvo na testa, mas eu não posso perder o único cérebro no planeta capaz de negociar em 7 idiomas. Se eu te perder, a empresa morre na próxima semana. Ana se inclinou sobre a mesa. Ela não pediu dinheiro, ela pediu proteção e honra. A minha condição é a seguinte, Sr. Richard. Aos olhos do mundo, eu continuo sendo Ana da limpeza. Eu usarei meu uniforme, eu estarei no subsolo. Ninguém, nem a secretária, nem o conselho, saberá o meu verdadeiro valor. Apenas o senhor. Meu salário de vice-presidente será depositado mensalmente em uma conta secreta e disfarçado como pagamento de contrato de limpeza exclusiva. Richard assentiu, absorvendo a complexidade da farsa. E a sua neta? O senhor providenciará um apartamento blindado, seguro, em nome de uma holding da empresa. E um tratamento médico de primeira linha, disfarçado como bolsa de estudos. Richard levantou-se e estendeu a mão. Feito, Dona Ana. Você é nossa arma secreta, o anjo da guarda disfarçado de faxineira. Ninguém nunca vai tocar em você. O aperto de mão deles selou um pacto de bilhões de dólares e de vida ou morte. Nos dias que se seguiram, a Global Tech testemunhou o mais bizarro relacionamento corporativo já visto. Ana, com o seu uniforme azul, limpava a sala de Richard, e Richard, o CEO, se abaixava para lhe pedir conselhos de etiqueta sobre como servir chá para o delegado coreano.
Dona Ana, eles usam Banmal ou John Demal? Se eu errar o honorífico, a negociação desaba. Ana, limpando o pó do troféu, respondia com a frieza de uma consultora de elite. Use o John Demal, Sr. Richard. E nunca olhe nos olhos do Mr. Lee por muito tempo. É sinal de desafio. Aos olhos do mundo, Richard era o gênio. Na verdade, ele era apenas um fantoche nas mãos da faxineira. Chegou o dia da reunião crucial com a Coreia. Os delegados coreanos, conhecedores da crise anterior, vieram preparados. Eles trouxeram seu próprio tradutor para testar a empresa. A reunião começou tensa. A tradução do novo tradutor coreano era lenta e hesitante. Richard, com o headset na orelha, estava pálido. Ele sabia que o acordo estava em risco. Ele tirou o fone, disfarçadamente, e olhou para o painel de serviço onde Ana estava limpando as máquinas. Ela viu o desespero dele. O Sr. Kim, o chefe da delegação coreana, fez um discurso longo, cheio de nuances técnicas em coreano. O tradutor da Coreia gaguejou, errando um termo de engenharia complexo. Ana, sem que ninguém visse, acionou o microfone de serviço de limpeza que ficava ao lado do painel de controle. E a primeira vez, a voz de Ana não saiu nos fones, saiu no sistema de áudio interno da sala, abafado, como um sussurro de Deus no ouvido do CEO. Diga a ele, use o termo Gyeojang para fechamento, não o literal. Richard ouviu a voz de Ana em seu ouvido. Ele ajeitou o headset, sentindo o poder. Ele interrompeu a reunião, sorriu e usou o termo perfeito. O Sr. Kim assentiu, surpreso e satisfeito. A negociação voltou aos trilhos. O sucesso com o coreano garantiu a confiança de Richard. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. Os delegados árabes voltaram e tentaram quebrar a comunicação com Tifinagh, um dialeto berber. Ana traduziu. Os russos tentaram com o jargão bancário da Sibéria. Ana traduziu. Os japoneses, os franceses, os alemães. Ana desvendou os 7 idiomas necessários para a fusão, sem nunca sentar-se à mesa de negociação. Sua inteligência salvou a Global Tech e transformou Richard de um CEO em pânico para um CEO milagroso. O império estava reerguido graças a uma faxineira. Mas fora dos muros da Royal Plaza, um homem não estava comemorando. Pierre Dubois, o ex-tradutor demitido, estava desempregado e cheio de ódio. Ele monitorava o sucesso do evento. Ele viu o CEO Richard prosperar. Ele sabia, a culpa era da faxineira. Cego pela vingança, Pierre não mirou no dinheiro de Richard, mirou no que Ana mais amava. Pierre usou seus contatos na segurança do hotel para descobrir a verdade. Ele descobriu que Ana tinha uma neta doente que dependia de um tratamento caro. E ele descobriu o nome do hospital e a localização da criança. A vingança dele não seria com palavras, seria com sequestro e chantagem. O jogo tinha mudado de xadrez corporativo para um drama de sequestro de alto risco, e o alvo era a pessoa mais inocente de todas, a neta de Ana. A vitória de Dona Ana durou apenas 48 horas. O sucesso da fusão estava nas manchetes. Richard estava em êxtase. Ana estava em seu apartamento blindado, desfrutando da segurança e do silêncio pela primeira vez em anos. Mas o mal é persistente. Pierre, consumido pelo ódio e pela ruína, usou seus últimos contatos na segurança do hotel e no sistema de saúde para descobrir o ponto fraco de Ana, sua neta, Sofia, que estava em tratamento para asma crônica. O telefone secreto de Ana tocou. A voz que ela ouviu era gelada, distorcida e carregada de maldade. Doutora Ana Petrova, a voz de Pierre sibilou. Você achou que me destruiu com o mandarim? Eu encontrei o seu segredo, o seu pequeno segredo asmático. O mundo de Ana desabou. O silêncio protetor de seu apartamento virou uma cela. Não encoste na minha neta! Ana gritou, o medo superando toda a sua dignidade. Pierre riu. Uma risada de psicopata. Tarde demais. Eu estou com a menina. Eu sei que o tratamento dela exige remédios caros e contínuos. A sua nova fortuna não vai te ajudar na cadeia. Eu quero 50 milhões de dólares e o seu silêncio perpétuo sobre os meus desvios. A chantagem era brutal.
a vida da neta em troca da impunidade do criminoso. Ana sabia o que tinha que fazer. Não havia mais tempo para se esconder. Para salvar Sofia, ela precisava do poder total de Richard e de todas as forças da lei. Ela precisava sair das sombras. Ana vestiu o paletó mais caro que Richard havia lhe comprado, o oposto de seu uniforme de faxineira. Ela correu para a sede da Global Tech. Richard estava em uma reunião de emergência com o conselho, preparando o anúncio público da fusão. Ana entrou na sala do conselho. Onde antes ela só entrava para servir café, agora ela entrou para tomar o comando. Richard, cancele a coletiva. Minha neta foi sequestrada. Por Pierre. O choque no conselho foi avassalador. A faxineira está louca? Quem é ela? Gritou um dos diretores. Ana subiu na mesa de mogno. Ela olhou para os diretores que decidiam o destino do mundo com a mesma frieza que olhou para Pierre no saguão. Eu sou Ana Petrova. Sou a única pessoa que fala os 7 idiomas que fecharam o acordo bilionário de vocês. Eu sou a única que sabe a senha dos servidores chineses. E eu garanto a vocês, se vocês não me derem acesso total aos recursos de segurança da empresa para encontrar minha neta, eu derrubo essa fusão em 10 minutos. Richard levantou-se. Ele olhou para a mulher que o salvou. Ouçam a doutora Petrova. Ela está no comando. Usem cada centavo, cada contato, cada drone que esta empresa tem para achar a menina. Agora! A revelação de Ana foi pública, transmitida para as autoridades e a imprensa. O mundo descobriu que a heroína que salvou a economia era a faxineira. Em menos de 1 hora, a equipe de segurança da Global Tech rastreou a ligação de Pierre para um galpão abandonado. Ana e os seguranças invadiram o local. Pierre estava lá, sentado em um barril, com um celular na mão e um sorriso doentio. Sofia, a neta, estava assustada, mas viva. A vingança é minha, doutora Petrova! Pierre gritou. Você pode ter o dinheiro, mas eu tenho a sua dor. Ana não respondeu com palavras. Ela caminhou até ele com a quietude mortal que ele temia. Ela olhou para Sofia, que foi resgatada pelos seguranças. Aquele era o seu pagamento. Ana virou-se para Pierre e olhou para o chão. Você me ensinou que o maior crime é a pobreza. Você tem inveja do meu cérebro, mas eu tenho pena da sua alma. Os policiais entraram e algemaram Pierre. Ele gritava, tentando resistir. Sua queda foi total e definitiva. Pierre foi condenado por fraude, sequestro e omissão de socorro, pelo caso anterior do infarto de Elsa. Ele perdeu o nome, a liberdade e a honra. O preço de sua arrogância foi a cela mais fria. Dona Ana não era mais a faxineira. Ela era a doutora Ana Petrova, vice-presidente de estratégias globais. Sua história virou um ícone na empresa. A primeira coisa que ela fez com o seu novo poder foi garantir que a clínica que a humilhou, a Clínica Excelência, agora rebatizada, tivesse um fundo vitalício para atender gratuitamente todas as crianças com problemas respiratórios da região. Sofia, a neta, recebeu o melhor tratamento do mundo. E no escritório principal da Global Tech, ao lado do computador de Ana, havia um pequeno objeto. Não um troféu de ouro, mas uma nota de R$100 que ela enfreimou. A nota que Pierre amassou e jogou na água suja. Ela servia como lembrete diário de que não importa o quão alto você suba, nunca se esqueça do cheiro da água suja. Esta é a história de Ana Petrova, a mulher que trocou o esfregão pelo microfone e provou que o verdadeiro poder reside na humildade e no conhecimento. Ela arriscou a própria vida não por dinheiro, mas por uma causa maior: honra e família. O que essa história te ensinou? Você teria se exposto publicamente arriscando sua segurança para salvar sua família? Eu quero que você comente aqui embaixo com "Eu faria tudo pela família". Deixe sua resposta. Se você sentiu a emoção e a justiça desta história, deixe o seu like agora. Seu like garante que mais histórias de superação e vitória encontrem seu caminho até você. Inscreva-se no canal Grandes Histórias e ative o sininho. Amanhã teremos uma nova história e acredite, o próximo vilão é ainda mais arrogante. Até a próxima!